A maioria das pessoas teme a solidão. Correm dela como se fosse um buraco negro que vai engolir tudo. Procuram barulho, distrações, telas, conversas inúteis, qualquer coisa para evitar o silêncio que revela quem realmente são. Mas existem aqueles que entendem uma verdade que poucos têm coragem de encarar. É justamente nesse silêncio que nascem os inabaláveis. A solidão, quando bem usada, não é um castigo, é um código, um portal de transformação reservado apenas aos que têm coragem de atravessar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre essa força invisível que a maioria ignora e que poucos têm a maturidade de utilizar. Porque existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando você se afasta do barulho, você descobre que boa parte da sua vida foi construída para agradar, impressionar, pertencer. Você percebe que muitas das suas decisões foram moldadas por expectativas que nem eram suas. E é nesse ponto que tudo muda. A solidão não te ensina a ficar sozinho. Ela te ensina a nunca depender de ninguém para continuar em pé. E quando você entende isso, quando você realmente absorve essa ideia, você começa a perceber que todo grande crescimento nasce da separação, não da companhia. Muita gente pensa que solidão é abandono, mas a verdade é outra. Solidão é filtro. Ela tira do seu caminho tudo o que enfraquece sua visão. E quando esse filtro entra em ação, só fica o essencial. Só fica aquilo que constrói. Só fica quem soma. E quase sempre, no início da jornada, isso significa que só você vai sobrar. Só você vai entender o que está fazendo. Só você vai enxergar o destino que quer alcançar. E isso assusta, mas também liberta. O curioso é que os verdadeiros inabaláveis não nasceram confiantes, não nasceram fortes. Eles foram forjados. E o ponto de virada quase sempre começa do mesmo jeito. O dia em que eles param de buscar validação no mundo externo. O dia em que decidem que ser compreendido é opcional, mas ser disciplinado é obrigatório. O dia em que descobrem que ninguém vai construir seus sonhos por eles. Esse é o código. A força que vem da solidão nasce quando você decide parar de negociar com suas próprias fraquezas. Porque é fácil seguir em frente quando alguém te aplaude. Mas e quando ninguém está olhando? E quando não tem plateia? E quando o processo é doloroso, repetitivo e invisível? É aí que os inabaláveis se destacam. Eles continuam. Eles não param porque a construção deles não depende de motivação. Depende de propósito. Depende de compromisso. Depende de entender que a solidão é um laboratório onde você se desmonta, se reconstrói e sai mais forte. E existe uma coisa que quase ninguém admite, mas todo mundo sente. A solidão mostra a verdade. Ela te coloca frente a frente com suas inseguranças, seus medos, suas limitações. Coisas que você tenta esconder do mundo, mas que no fundo sabe que precisa enfrentar. E é aqui que está o ponto que separa os fortes dos rasos. A maioria foge. Os inabaláveis permanecem. Eles encaram o desconforto porque sabem que é ali que está a evolução. Eles aceitam a dor porque entendem que a dor esculpe. Eles caminham sozinhos porque sabem que essa caminhada cria uma mentalidade que nenhum obstáculo consegue derrubar. E o mais impressionante, quando você aprende a andar sozinho, você nunca mais aceita qualquer companhia. Você para de implorar presença, para de aceitar migalhas emocionais, para de buscar aprovação em quem não constrói nada. A solidão te dá um padrão mais alto, e esse padrão impede que você se relacione com pessoas pequenas, com ambientes tóxicos, com conversas vazias. Você começa a enxergar além, e esse além é justamente a linguagem dos inabaláveis. Gente que não tem tempo para se explicar, porque está ocupado demais construindo. Talvez você esteja passando por algo assim agora. Talvez esteja se sentindo isolado, deslocado, incompreendido. Talvez pareça que nada está fazendo sentido. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de dizer. Isso não é um sinal de fraqueza. Isso é o seu processo, é o seu chamado. É o início da sua fase de construção. Porque toda grande transformação começa com um afastamento. Sempre. É a vida tirando de perto tudo aquilo que não te levaria para onde você precisa chegar. E eu sei que dói, eu sei que dá medo, mas existe um motivo para isso.
você está sendo preparado para algo que não pode ser construído com distrações. A solidão é dura, mas ela é justa. Ela te mostra exatamente quem você é, não quem você finge ser. Quando os holofotes apagam, quando as conversas cessam, quando ninguém te pergunta nada, quando você sente que ninguém notaria se você sumisse, é ali que você encontra sua fundação. É ali que você descobre se realmente quer o que diz que quer. Porque quando só você sobra, só a sua verdade importa. E é a partir dessa verdade que os inabaláveis nascem. A força da solidão não está no isolamento. Está no entendimento. No silêncio que reorganiza tudo. Na clareza que surge quando você para de fugir de si mesmo. Na disciplina que cresce quando ninguém está vendo. E é curioso perceber como a vida funciona. Assim que você se reconstrói, assim que cria uma mente forte, assim que passa a operar em um nível mais alto. As pessoas voltam, os convites voltam, as oportunidades aparecem. Mas agora é diferente. Agora você não depende mais delas. Agora você é completo. Agora você é seletivo. Agora você não aceita qualquer coisa. Esse é o código dos inabaláveis. Primeiro você caminha sozinho, depois você decide quem caminha com você. E essa ordem nunca muda. A verdade é que você nunca será forte de verdade enquanto depender emocionalmente do que os outros pensam. Você nunca será inabalável enquanto sua paz estiver nas mãos de alguém. Por isso a solidão é necessária. Ela corta dependências. Ela cria raízes profundas. Ela te transforma em alguém impossível de ser abalado por opinião, rejeição, atraso, crítica, inveja ou silêncio. A solidão corrige o ego, aperfeiçoa o foco, refina a visão. E te dá uma vantagem que poucos têm, liberdade emocional. E quando você alcança isso, você se torna perigoso, no melhor sentido da palavra. Porque ninguém pode controlar alguém que aprendeu a ser completo sozinho. Ninguém manipula alguém que sabe o próprio valor. Ninguém derruba alguém que já enfrentou os próprios monstros internos. Mas o ponto mais poderoso é este. Em algum momento, você vai perceber que a solidão nunca foi sobre estar sozinho, mas sobre aprender a não se perder no meio do mundo. E quando esse entendimento chega, tudo na sua vida muda. Suas escolhas mudam, sua postura muda, seu padrão muda, sua energia muda. E as pessoas percebem. Porque a força silenciosa é a mais visível de todas. Ela não precisa ser anunciada, ela simplesmente existe. E quem tem sensibilidade, sente. Quem tem maturidade, respeita. Quem tem visão, reconhece. Você não está passando por isso por acaso. Existe algo em você que está sendo construído. Existe uma fortaleza sendo erguida dentro de você, tijolo por tijolo, hábito por hábito, silêncio por silêncio. E se você continuar firme, se não desistir desse processo, se permitir que a solidão faça o trabalho que precisa fazer, você vai sair disso completamente diferente, mais forte, mais claro, mais preparado e, principalmente, inabalável. E agora eu quero falar diretamente com você. Se algo nessa mensagem fez sentido, se tocou algum ponto que você reconhece na sua vida, eu quero que você comente aí embaixo. Quero saber em que parte da sua jornada você está. Quero saber se você também está passando pela fase silenciosa, pela fase do corte, pela fase do filtro. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações, porque eu quero continuar te entregando conteúdo que te fortaleça, que te desperte, que te eleve. A força que vem da solidão não é para todos, mas se você está ouvindo isso até aqui, talvez seja para você.